Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Uma vez mais viemos compartilhar a palavra do Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de motivação para a tua vida. Então nós queremos compartilhar hoje um texto que está no livro de Daniel, capítulo 5, o verso número 1. A palavra de Deus diz o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. O capítulo é um pouco longo, então nós vamos pular agora lá para o verso 22 até o 31, no mesmo capítulo 5. Daniel capítulo 5, 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, ferro, madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Ufarsim, que é no plural, ou Pérez, no singular, dividido o teu reino foi, e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura, e lhe pusessem candeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Esta palavra de hoje, que está lá no capítulo 5 de Daniel, é um verso que talvez você já conheça, ou talvez você não tenha ouvido, ou não tenha lido ainda na palavra do Senhor. Mas é uma palavra forte aos nossos corações. É uma palavra viva, é uma palavra que confronta o nosso coração nesta noite. E esta história do rei Belsazar, nós vamos entender exatamente quem era Belsazar. O que levou ele a chegar a tal ponto de Deus permitir que ele fosse assassinado. Então Belsazar era filho de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O mesmo rei da Babilônia que outrora havia ficado louco, que a Bíblia fala que cresceram-se as unhas, os pelos no seu corpo. Ele havia comido grama nos 7 anos em que o Senhor o tirou do meio da sociedade, quando ele não adorava ao Senhor e blasfemava das coisas de Deus, não acreditava, e o Senhor veio com profecia e disse que o tiraria 7 anos, através de um sonho. E o mesmo Daniel revelou esse sonho a ele. Então ele ficou 7 anos aí, separado de todo o seu povo, vivendo como bicho no meio do mato. E Belsazar era o seu filho. Eu fui pesquisar na história, eu não sou teólogo, mas eu fui pesquisar um pouco sobre o rei Belsazar. E este mesmo rei, ele gostava dos prazeres da carne, ele gostava das bebedeiras, das prostituições, das orgias, blasfemava e zombava das coisas de Deus. Belsazar era filho de Nabucodonosor, que teve o mesmo problema um pouco antes. E eu fui pesquisar e a história diz que quando Nabucodonosor estava ausente da Babilônia, quem assumia o trono subsequentemente era o rei Belsazar. E Belsazar, eu imagino que era aquele jovem,
né, que gosta do agito, que gosta de vamos dizer assim, no dia de hoje, de uma balada, de uma bebedeira, gostava das prostitutas, de se envolver com as coisas que Deus abominava. Ele ultrapassava tudo aquilo que era do Senhor e ele entrava num momento em que ele blasfemava das coisas de Deus e se satisfazia com os prazeres daquela época. Então, Belsazar, o seu nome significa aquele que é protegido por Bel. Bel aqui era o deus Marduk, né? Um deus que era cultuado lá na Mesopotâmia antiga, na Babilônia. Então Marduk na mitologia era uma espécie de um herói celestial com asas. Esse Marduk era um deus, um pseudo-deus, né? Adorado pelos babilônios, e lá na Mesopotâmia antiga esse deus eles acreditavam que era um querubim celestial com asas. Eles acreditavam que era um querubim que expulsou Tiamat, o dragão Tiamat lá dos céus. Essa era a crença, é claro, era mais um ídolo da Babilônia, né? Era mais um ídolo, como a palavra ali, nós lemos ali, de ferro, madeira, bronze. Eles continuavam adorando a idolatria, né? Quando Deus já repreendia isso lá na época de Moisés, quando Moisés subiu ao monte para falar com o Senhor, ele foi revelado ali os 10 mandamentos. Então, essa palavra já foi revelada ao Senhor e Moisés desceu e se irou contra o povo hebreu, que estava adorando um bezerro de ouro. Então, como eles estavam no Egito, eles tinham essa necessidade de adorar alguém que eles viam, né? Como alguém de madeira, de bronze, de mármore, de gesso. Eles tinham essa necessidade, eles não conseguiam adorar alguém que eles não conseguiam ver. Então, eles criavam imagens de coisas para adorar a esses deuses estranhos, a esses pseudo-deuses. Então Marduk era um pseudo-deus misericordioso, que a mitologia fala que ele era capaz de ressuscitar os mortos, né? Uma mentira, isso não é capaz, né? Um deus de orelhas grandes que ouviam as súplicas dos homens. Então Belsazar, aqui no livro de Daniel, nós não lemos inteiro porque ele é muito grande, mas Belsazar resolve dar um banquete aqui a 1000 dos seus dos grandes homens. Presumo eu que os governadores, né, as pessoas ali, os sacerdotes, né, da Babilônia, então os grandes ali, de repente os cobradores de impostos, se fosse hoje os prefeitos, governadores, deputados, todos eles vieram, né, com seus filhos, filhas, todos eles vieram participar deste banquete dado pelo rei Belsazar. Este rei Belsazar, ele, como eu falei, ele era um rei que gostava dos prazeres da carne. Ele gostava de interpelar as coisas de Deus, de burlar as coisas de Deus, né, e transformar tudo aquilo que era santo em profano. Então Belsazar fez essa grande festa. E quando ele convidou a todos, nem por motivos de doenças, nem por motivos de saúde, por motivo de morte, não era permitido fazer essa negativa. Então não era permitido negar o convite do rei. Quem negava estava sujeito até mesmo à morte, a ser atravessado uma espada, a morrer em público apedrejado ou queimado numa fogueira, como era costume na Babilônia. Então eu imagino que Belsazar fez esse convite a todos e todos foram até essa festa, menos um cara chamado Daniel. Daniel era temente a Deus, Daniel era um cara de Deus, um cara que sabia que aquilo não era coisa de Deus, era algo que não faria bem para a sua alma. E Daniel negou, não foi até essa festa. E nesta festa era comum as pessoas participarem de orgias, né? Eu fui ver alguns estudos ali, eles costumavam a comer todo aquele banquete, e para que comessem ainda mais, eles vomitavam e voltavam a comer do banquete e vomitavam novamente, e faziam isso de 2 a 3 vezes na noite, o que é repreensível aos olhos do Senhor. Então eles estavam ali de glutonarias e servindo-se daquele banquete, vomitando, comendo novamente. A história ali, alguns arqueólogos falam que no meio do seu palácio haviam rituais sexuais de adolescentes com prostitutas mais velhas, as filhas dos governantes com homens desconhecidos, homens mais velhos, né? E havia todo tipo de orgia ali, de várias pessoas numa mesma relação. Então algo que totalmente era repreendido pelo Senhor.
Então Belsazar fez esse banquete, né? Os adolescentes eram deitados junto às mulheres prostitutas, eram incentivados a se embriagar. Eu imagino que nem os infantos juvenis ali de 11, 12 anos escapavam de tudo isso. E a festa estava num ponto assim muito bom para todos eles, num momento de bebedeira, de glutonaria, estavam felizes, acredito eu que dando risadas, né, com mulheres no colo, com prostitutas, né, com aquela bebedeira toda, pessoas se embriagando, vomitando, comendo, aquela bagunça geral na presença do Senhor e o Senhor assistindo tudo aquilo. E a palavra diz que umas horas da madrugada, quando todos estavam terrivelmente embriagados, né, surgiu uma mão escrevendo na parede. Então eu não sei se pelo brilho daquela luz, eu não sei se de repente um escurecimento, pelo momento terrivelmente em trevas, né, que foi exposto ao rei Belsazar. Esta mão ela começa detalhadamente a escrever as escrituras ali naquela parede que tinham a seguinte declaração: Mene Tekel Ufarsin. Então o rei Belsazar, todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou ali apreensivo, sem entender, não conseguiam, talvez pela embriaguez, ou talvez pela escuridão, ou pela luz, eu não sei, mas eles não conseguiram entender o que é que estava sendo escrito ali. Então Belsazar pediu para que se chamassem todos os adivinhadores, todos aqueles que preveem, aqueles magos, os sábios do reino, e nenhum deles foi capaz de decifrar o que é que estava escrito ali. Eles não conseguiram decifrar, não conseguiram entender o que é que estava escrito. Então a mãe de Belsazar, que estava participando de toda aquela festa, ela fala que havia sim um único homem com um Deus com o espírito de um Deus que era o Deus dos deuses, que poderia talvez decifrar aquele enigma. Então Belsazar mandou que chamassem Daniel e provou a Daniel ali ou então talvez falou a Daniel ali sobre o que ele revelasse, que ele lhe daria, ele seria o seu terceiro sucessor ali no seu reinado, que ele vestiria de púrpura, que ele vestiria de tudo. Daniel chegou, eu imagino que como homem de Deus, estufou o peito e já chegou falando assim: olha, me poupe dos seus presentes aí que eu não quero nada disso, eu não preciso de nada disso, eu não quero participar de nada disso. Mas eis que o Senhor vos fala. A palavra do Senhor para o teu coração, Belsazar, nesta noite. Eu imagino que Daniel entrou com o espírito ali de profeta, o espírito de Deus, e já chegou dando pancada no meio de Belsazar e disse: as escrituras querem dizer o seguinte: Mene, Mene, contou Deus o número de dias do teu reino e deu cabo dele, deu fim dele. Tekel, peso, medida, ufarsim ou pérez, dividido foi o teu reino, e dividido e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar, eu imagino que tenha ficado encostado na sua poltrona real e no seu trono, e ele deve ter falado assim: isso aí só foi um mal entendido, não, tranquilo, se é só isso aí, então beleza. E vestiu Daniel ali de púrpura, com algumas joias, algumas coisas assim, como diz a palavra, e mandou que seguissem a festa. E voltaram a beber, voltaram a se embriagar. Então o Senhor estava falando ao coração de Belsazar, e Belsazar estava negando a palavra de Deus. Belsazar cuspiu na palavra de Deus. Daniel, como homem de Deus, falou com toda a segurança, com toda a firmeza para Belsazar, e Belsazar esnobou a palavra de Deus. E a palavra fala que naquela mesma noite, os medos e os persas ali, comandados pelo rei Ciro e pelo rei Dário, entraram, cavaram um lugar por baixo do castelo. Eles desviaram, havia o rio Eufrates ali em volta do palácio. Eles cavaram buracos ali, escoaram toda a água do rio Eufrates. E aquela água baixou-se o nível, e eles começaram a cavar por baixo do palácio. Fizeram um buraco, e todos os homens, os medos e os persas, entraram por baixo do palácio e assassinaram ao rei Belsazar. Mas talvez você está perguntando, Dinei, mas o que é que nós temos a ver isso nos dias de hoje nosso?
A palavra ali, mene, mene, tekel, ufarsim, diz que pesado foste e achado em falta na balança, resumidamente falando. E eu quero perguntar para você hoje, nesta noite, o rei Belsazar, o seu coração foi pesado na balança do Senhor e foi-lhe achado em falta, porque ele bebia nos talheres, nos copos, nos pratos de ouro e bronze e prata, coisas que foram saqueadas do templo de Israel. Eles bebiam e profanavam as coisas de Deus naqueles utensílios. Então seu coração estava blasfemando das coisas de Deus, estava totalmente afundado no pecado. E estando afundado no pecado, estavam distante do Senhor. Tanto é que quando o Senhor lhe revelou esta palavra, ele zombou e disse: foi somente um mal entendido, isso não é para mim. Pessoal, música de novo, coloquem mais vinho, vamos seguir, reponham a comida e vamos, que o som não pode parar. Então, a palavra de Deus aqui é bem clara para você que está ouvindo hoje, meu irmão. Você que está na sua casa, na rua, no carro, no trabalho, no seu intervalo talvez. Eu não sei qual é o horário que você vai ver esta mensagem. Deus está perguntando para você: onde está o seu coração nessa noite? Será que essas escrituras, mene, mene, tekel e ufarsim, se elas fossem ditas a você, qual seria a sua reação? Se o teu coração for pesado hoje na balança do Senhor, você tem orado, você tem buscado as coisas de Deus, você tem se arrependido dos seus pecados, o Senhor tem falado ao teu coração, mas você tem resistido às coisas de Deus? Talvez a sua capacitação técnica e ou acadêmica talvez tenha separado você do Senhor. Talvez você é um médico, talvez você é alguém iletrado, talvez você trabalha para os grandes governantes. Isso tem separado você do Senhor? Outrora você estava na igreja, você adorava o Senhor, você levantava sua mão, você chorava na presença do Senhor. E hoje o seu coração está vazio. Se for pesado na balança do Senhor, será que será achado em falta? Mene, mene, tekel, ufarsim, pesado foste e achado em falta na balança do Senhor. O que você tem feito para ser encontrado algo de valor dentro de você? Será que você espiritualmente está pronto para que o Senhor fale contigo e você realmente largue tudo para trás, tudo aquilo que não provém de Deus? Ou será que você está seguindo a sua própria vida de acordo com as suas vontades e tem deixado o Senhor de lado? E o seu coração hoje não tem nada para oferecer para o Senhor. Pesado foste e achado na balança. O seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, os seus desejos, tudo aquilo que você tem pedido talvez, ou que você tem pedido não para o Senhor, mas que você tem pedido no seu próprio coração. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Você tem pedido talvez para o seu próprio prazer, para a sua própria regalia, digamos assim? Ou será que você tem clamado o nome do Senhor e independente da situação, o seu coração está cheio? Na parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e estavam com a sua lamparina cheia de óleo. Mas 5 não eram prudentes, 5 eram loucas e estavam com a sua lamparina vazia. E quando veio o noivo, as 5 estavam preparadas com óleo. E 5 estavam sem óleo, estavam preocupadas, batendo cabeça, querendo buscar esse óleo, querendo encher a sua lamparina de óleo, mas aí era tarde. O noivo, que é Jesus Cristo, já havia vindo. Então hoje a palavra do Senhor é esta para o teu coração. Será que o teu coração, se for pesado, ele será achado em falta na balança do Senhor? Como é que está o teu coração? Quais são as suas prioridades de vida? Não estou falando se você tem dinheiro, se você tem um diploma, se você tem uma formação acadêmica invejável, você tem um trabalho invejável, tudo que você corre atrás, você determina e você busca e você alcança. Você tem bens materiais ou não, talvez você mora num barraco, talvez você não tenha nada na vida, mas ainda assim você está seguindo o seu próprio rumo, você está seguindo o seu próprio desejo e o Senhor tem falado ao teu coração e você tem virado as costas para o Senhor. É isso que o Senhor fala nesta noite para você. Busque as coisas de Deus, as coisas eternas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que pedirdes,
Se a minha palavra estiverdes em vós e vós estiverem em mim, eu farei por vocês. Mas será que você está clamando ao Senhor e a palavra do Senhor está em vós? E você está no Senhor? Arrependa-se, meu irmão, ainda há tempo. Procure uma igreja séria. Procure uma igreja. Comece a congregar se você ainda não começou. Se você está afastado dos caminhos, comece a buscar. A sua mãe, a sua sogra, né, a sua cunhada, talvez a sua esposa, o seu marido, o seu sogro. Esse tem buscado. E você tem visto que ele tem clamado. E você vê que a palavra de Deus está chegando no teu coração. Mas você está resistente. Cuidado. Porque a palavra de Deus diz que Belsazar, pesado foste e achado em falta na balança. O Senhor tem falado ao teu coração. Um dia pode ser tarde. O Senhor está falando, volta para mim, volta para os meus caminhos. Você já aceitou Jesus uma vez. Você talvez ainda não tenha aceitado Jesus. Você talvez está vivendo num caminho de perdição. Talvez você já foi da igreja. E você tem batido cabeça, você se rebelou contra as coisas de Deus, contra pastores, contra o que for. Volte, ainda há tempo. Hoje o Senhor é o teu advogado, mas amanhã ele pode ser o teu juiz. Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado foste, Belsazar, e achado em falta na balança. Volte ainda hoje mesmo para o Senhor. O Senhor quer você, o Senhor está te chamando, o Senhor tem algo grande, o Senhor tem promessas na tua vida. Venha para o Senhor, que Ele tem algo grande para cumprir na tua vida. E o mais Ele fará, basta apenas você crer. Dê o primeiro passo. Esta é a palavra do Senhor. Então eu encerro aqui, pedindo para que o Senhor entre na tua casa, na tua vida, no teu coração. E Ele faça o melhor. Talvez Ele vai te dar sonhos nesta noite. Talvez Ele vai vir pessoas que você nem conhece e falar na tua frente, na tua face. Assim diz o Senhor. Então ouça atentamente, como a palavra diz em Apocalipse, o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz ao teu coração. Arrependa-se, ainda há tempo. Volte para o Senhor. A sua vida sem o Senhor é um buraco, é um caminho sem volta. É um caminho, se você partir hoje, se você morrer hoje, para onde você vai? Você sabe que existe um céu, você sabe que existe um inferno. Você sabe, no teu coração você sabe. Se você ainda não acredita nisso, se você ainda não segue esta palavra, a palavra de luz, a palavra de vida, ainda há tempo. Medita nela de dia e de noite e peça sabedoria ao Senhor. Volta, o Senhor está com saudade. Ele quer fazer algo grande na tua vida e na tua família. Deus abençoe a todos. Inscreva-se no nosso canal para receber os nossos vídeos. E Deus abençoe a todos. Passe para os seus amigos, aquele amigo que você sabe que precisa de Jesus, aquele que está afastado, replique a ele. Eu tenho certeza que Deus fará uma grande obra no teu coração, no meu coração. Esta palavra também serve para mim, para meditar nas Escrituras de dia e de noite e ficar atento, porque o Senhor virá de um raio como um raio que sairá do Oriente para o Ocidente. E como num piscar de luzes, o Senhor virá e nos arrebatará. E aquele que não crê, aquele que está com seu coração vazio e achado em falta na balança do Senhor, este infelizmente ficará. Então ainda você tem chance, ainda há tempo, não importa o que você fez no passado. Arrependa-se, esta é a palavra do Senhor. Não faça como Belsazar, não faça como os babilônios. Adore ao Senhor de todo o teu coração e o mais Ele fará. Deus abençoe a todos, um grande beijo no seu coração e uma excelente semana. Deus abençoe.